Seja bem-vindo à locadora. Sejam bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional, de volta para uma nova temporada. Eu sou o JP Martins e estou aqui nessa nova temporada com novos membros do podcast, membros que nunca participaram antes. Estou aqui hoje com o PJ Brandão. Muito bem-vindo, PJ. Por que, JP Martins? Os integrantes do podcast Nicolas, quando eu gravo podcast Nicolas, nem são mais sempre o mesmo integrante, tem mesmo mais podcast, cara. As coisas mudam. Por isso que se você entrar lá no nosso grupo Nicolovas, que tem um link aí na postagem, e falar assim, achei muito interessante que você falou um episódio tal. Aí a gente vai perguntar, o que eu falei? Que episódio é esse? E eu gravei esse episódio? É porque a gente não lembra, nós não somos os Não mesmos. lembro nem de ter participado, de estar vivo no dia que esse episódio foi gravado. Na podosfera, todo mundo é meu inimigo. O PJ tá tentando emplacar uma nova frase de efeito, que eu não vou deixar porque eu vou puxar direto para o Rudinei. Bem-vindo, Rudinei. Roberto Rudinei, estou aqui eu mais uma vez, talvez sim, talvez não. O tempo, ele é muito convoluto e muito confuso de ser entendido, querido ouvinte. Mas vamos falar de filmes, e filmes são legais. E os filmes que a gente vai falar aqui nesse podcast, pra quem não sabe, o Locadora do Nicolas é um podcast que é um spin-off do podcast Nicolas, que é um podcast que só fala de Nicolas Cage. Mas aqui o Locadora a gente só fala de filmes que não tem Nicolas Cage, obrigatoriamente. E a gente também bota temas, né? Tirando na temporada passada, que o tema foi Rudinei não está aqui. O tema desta temporada agora é estamos todos aqui e vamos escolher um tema aqui. O tema é o primeiro filme de diretores. Que diretores? Qualquer um que a gente pensa aí. Preferencialmente diretores que já têm uma carreira aí consolidada, com alguns filmes de sucesso ou de sucesso de público, sucesso de crítico, ou ambos, enfim. Tem que ser um diretor que ele consiga olhar para a câmera e falar, respeita a minha história, enquanto abre um leque, tal qual aquele torcedor do Vasco. Perfeitamente. Exatamente. Faz um vrá. Sim, Que pois teria é. várias postagens no LinkedIn, por exemplo, né? Já tem aí um material vasto produzido. Olha, se algum desses diretores aqui tiver LinkedIn, eu vou desgravar o episódio. Eu acho que Zack Snyder tem LinkedIn, é o tipo de cara que teria demais. LinkedIn. Eu vejo cara. ele com LinkedIn. E postaria sobre o fim de ciclo dele com a Liga da Justiça. Só que ele já puxou esse fim de ciclo aí 29 vezes. Ou ciclo pra não acabar, meu Deus do É céu. um ciclo muito grande, né? Ele tá sempre recomeçando. Mas não cara. estamos aqui pra falar de Zack Snyder, estamos aqui pra falar hoje de Rian Johnson. Você sabe quem é Rian Johnson? Rian Johnson é o diretor do filme Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi. É o diretor de Entre Fracos e Segredos, é o diretor de Glass Onion, é o diretor do Wake Up Dead Man. Eu não sei como é que chama o nome dele em português, eu chamo de Acorda Baitola. E ele também é um diretor do filme chamado Brick, que em inglês é Brick, original, mas que em português tem um excelente título de A Ponta de um Crime. A ponta de um crime. Eu não entendi foi nada porque a ponta de um crime, cara. Eu juro, eu li e eu disse. Eu fiquei o tempo inteiro assistindo o filme tentando entender se era alguma metáfora e tal. Eu Se era você confesso que eu não apontar entendi para um ainda. crime, né? Aponte para um crime. Olha o crime! Tipo, uma faca, sabe? Tipo, uma faca apontada, assim, é uma pessoa esfaqueada, mas a galera só morre de tiro nessa porra. Vamos discutir as possibilidades neste episódio, que já está sendo gravado. Eu gostaria de uma sinopse do filme vindo do meu amigo PJ Brandão. Porra, aí tu me pegou, bicho. Na minha cabeça ele é uma mistura de Os Detetives do Prédio Azul com alguma coisa da Agatha Christie, assim, tá ligado? Porque é tipo uma investigação criminal feita no espaço do ensino médio de uma escola dos Estados Unidos. A galera não tem o contraturno, né, da escola integral. E aí o que eles fazem? Eles usam drogas, cometem crimes, e o Joseph Gordon-Levitt, novinho, vai investigar a morte de uma colega de escola que era o seu ex-affair. Basicamente, o filme é uma propaganda das escolas de ensino integral do sistema educacional cearense, né? Que tem muito sucesso. Imagina essas crianças fazendo aula de robótica no contraturno, uma palestrinha sobre IA, tá ligado? Que tá muito em voga hoje em dia, fazendo uma dancinha, uma aulinha de forró, entendeu? A galera não ia, mano, cometer crimes e usar drogas. Perfeitamente. E já que tu tá falando, PJ, eu queria saber de Não, mas impressões gerais peraí. suas deste Eu vou me filme. intrometer. Que antes, JP, Intrometa. você tem que falar mais um pouquinho do porquê você escolheu esse filme e por que você pensou o Rian Johnson. Ei, Que eu sei que você gosta dele. Eu sei que você simpatiza. verdade. Eu não gostei da insubordinação, do Rude aqui.
Eu sou rebelde. Então eu vou responder exatamente a pergunta que ele fez. Eu gosto muito do Ryan Johnson, porque ele, como eu falei aqui, ele dirigiu a trilogia Knives Out, que é o Entre Facas e Segredos, e os filmes que vieram depois, os filmes do Benoit Blanc, o melhor detetive da atualidade aí. E ele também criou a série Poker Face, que eu já citei aqui em algum episódio antes, que é uma série que eu gosto muito. Acabou de ser cancelada, está sendo revendida aí para outras redes que quiserem comprar. É engraçado porque essa série, PJ, não sei se tu conhece, é uma série estrelada pela Natasha Lyonne, né? Que é aquela atriz lá do... Como é que o filme que a gente viu dela? É o... É da... Nunca Foi Santa. Santa. Essa atriz aí, ela foi a personagem principal nas 2 primeiras temporadas. E aí foi cancelado. E agora eles estão vendendo para outros canais. Vai ser a mesma personagem, mas vai ser interpretado pelo Peter Dinklage. Meu Deus, que doideira. Meu Deus do céu. E a ideia é que a cada 2 temporadas o ator muda. Caraca, foda. Mas seja o mesmo personagem. Assista o Poker Face. Ô JP, você diria que Poker Face é a sua coisa preferida do Ryan Johnson? Só pra gente ter um referencial do que a gente vê hoje, do que a coisa que você mais gosta dele. Eu acho que Poker Face é sim minha coisa preferida do Ryan Johnson. Poker Face, já não é um episódio sobre Poker Face. Mas ele tem muita coisa que não tem nesse filme aqui, que eu gosto muito. E vamos aproveitar e falar desse filme. Eu escolhi ele justamente porque eu queria saber a origem do rapaz, né? Porque além desse filme também, ele também fez aquele filme Looper, que também é legal. Eu gosto daquele filme. Que é o filme do assassino que viaja no Isso é tempo. muito bom. E É bom. além desses que eu falei, do Star Wars, ele também dirigiu um filme chamado Irmãos Bloom, eu acho. Que eu nunca assisti, não sei muito do que se trata. Não posso falar sobre, mas posso falar sobre Brick, filme de 2005, A Ponto de um Crime, que assistimos hoje, também tem com o Joseph Gordon-Levitt, que é do Looper, que é exatamente isso, é um filme de investigação numa escola. E a graça do filme, a brincadeirinha, a gracinha, é que ele é basicamente um filme noir, é um filme de detetive noir, muito sério, muito pra baixo, mas se passa numa escola, tipo... 85% do filme se passa de dia, o sol da porra, numa cidade litorânea. E é um filme de crime envolvendo as porra das crianças. É impressionante. Um bando de desocupado. Cara, impressionante, viu? Não tem um pai e uma mãe, né, cara, pra tomar de conta, sei lá. O pior é que no filme inteiro parece uma mãe de um personagem que é a mãe do traficante, que ajuda no trabalho do filho. Um trafiquismo. Enfim, foi por isso que eu escolhi. Rude. O que você quer de mim? Não, PJ. Ah, Primeiras impressões. Agora sim. Cara, é muita. A gente já falou isso algumas vezes, né? De algumas vezes tem muita cara de primeiro filme dos diretores. A gente fala até disso quando a gente tá falando dos filmes do Nicolas Cage, por exemplo. E esse eu acho muito isso, sabe? Tem muita cara de TCC, sei lá. A montagem é estranha, a trilha sonora me irrita, porque parece muito um cara querendo experimentar coisas. Eu não achei um filme ruim, mas também não vou dizer que eu achei um filme excelente ou muito bom, coisa do tipo. Achei um filme razoável. Me incomodou muito, como eu falei, alguns aspectos técnicos do filme, que eu acho que é realmente um diretor fazendo seu primeiro filme, que vai aprimorando com o passar do tempo. Mas no todo, eu achei um filme interessantíssimo como material de pesquisa para o que se propõe essa temporada, que é ver de onde partiu a maturidade dos diretores que a gente e das diretoras que a gente gosta hoje em dia. Então foi muito interessante, foi como ver o primeiro trabalho, o primeiro single, a primeira demo dessa coisa. Eu acho que esse filme tem muita cara de demo, de fita demo, né? É um filme que tá muito experimentando algumas questões que incomoda pra mim essas coisas, mas que no final das contas, quando a gente vê como primeiro trabalho de diretor, foi uma experiência, uma assistida bem interessante. Rude, o que você achou? Dado a nossa proposta para essa temporada, eu acho que a gente nunca vai conseguir ver apenas o filme, né? A gente sempre vai estar vendo o filme dentro do contexto da filmografia da pessoa, de quem a gente pensou os trabalhos. Pelo que a gente anda conversando nos bastidores, a gente está pensando diretores e diretoras que nós já conhecemos e que temos esse interesse, né? Então a gente já vai saber quem são essas pessoas formadas, vamos dizer assim. E foi muito curioso assistir esse filme porque o Ryan Johnson que a gente conhece hoje em dia, nesse filme aqui no Brick, ele parece estar muito escondido. Eu sinto que, de sim, fato, você tem sim. ali coisas que a gente atrela a ele hoje em dia, né? Essa narrativa bem truncadinha, de mistério, muitos personagens aparecendo, algum crime a ser resolvido, né? Pô, então Knives Out, que é basicamente isso. Mas, em contrapartida, eu senti que esse filme não me deu o start do que é o cinema dele. Porque eu acho que é um filme muito sisudo. É demais. Porque, de fato, ele tá bebendo no noir. Ele quer fazer um filme noir. Isso é um filme noir, né? Tudo bem que não tem um aspecto estético do noir, né? Que geralmente a pessoa atrela ao preto e branco, né? Até os ângulos de câmera. Eles têm um trabalho específico de silhueta, etc e tal. Cenário urbano, Exatamente, assim, pois é. noite, chuva. Exatamente. Só que eu acho que ele tá mais no noir nas características de tema, né?
de tipo assim, são É. temas, esse filme é um filme carregado de uma certa, um ar meio sombrio, tudo é muito pesado, os personagens são muito, 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 muito dramáticos, e tem aqueles tropos, né, tem uma femme fatale, tem um anti-herói, tem essas coisinhas ali, né. Só que isso dentro de um contexto de escola. E eu senti que há muita pouca brincadeira sobre essa dissonância, né? De você ter essa narrativa sisuda, algo muito sério com adolescentes sendo adolescentes. Então, eu achei muito curioso que não tem tanto diálogo entre ser uma trama adolescente, nesse contexto escolar, com essa narrativa mais sisuda que o noir propõe, né? Ele não faz muito diálogo, ele não brinca muito com essa dissonância. Às vezes me parece que ele tinha um quadrado, sabe? Um quadrado. Ele tava tentando encaixar um círculo nesse quadrado. E várias vezes ele ficava batendo pra encaixar na base da força. Então é um filme que me deixou minha cabeça meio sem saber onde me situar. Porque o lance dele serem adolescentes não conversa muito bem com o Noir, e o Noir também não conversa muito bem com o lance deles serem adolescentes. Então, às vezes, me parece que o fio narrativo, ele fica meio solto. Não tem uma liga entre esses elementos. Mas ainda assim tem coisas muito interessantes, que, de fato, tem sacadas muito legais aqui, mas que eu acho que elas ficam perdidas num emaranhado muito confuso, tanto nessa dissonância que eu falei, quanto na própria narrativa, que eu acho que ela é muito convoluta. Ele vai jogando coisa em cima de coisa, em cima de coisa, e lá pra metade você tá tipo, ok, amigo, só me leva pra onde a gente tem que caminhar, pelo amor de Deus. Calma. Jota, Fala. você vai continuar meu amigo se eu disser que eu nunca assisti Knives Out? Vou. Será um prazer fazer com que você assista Pela esse filme, primeira vez ali. inclusive. Opa! Mas o que é que acontece? O que é que acontece? Eu não assisto Knives Out, mas eu vejo o trailer, né? Eu vejo as imagens, os cartazes. E me parece, Rudy, que no que tu falou aí, parece que há uma inversão. Tipo, Brick é muito sério por um ambiente de personagens imaturos, tipo, jovens. E o Knives Out parece uma narrativa nem tão pouquíssimo séria, tipo, colorida, tipo, até caricatural, num ambiente de adultos. Muitas vezes eu olhava pro Brick e ficava, bicho, vocês são adolescentes, tá ligado? É muito estranho a forma como eles tratam com tanta seriedade as coisas que acontecem. E as coisas que acontecem são muito sérias. São muito Sabe qual é o sérias. rolê? Por Fala. conta dessa tipo de narrativa, né, que a gente tava falando, parece que todo personagem desse filme, ele tá no espectro do adolescente Death Note, sabe? Tô ligado. Que ele acha que é o L, é. e ele, sou sombrio, inteligente, Caralho. ele é apenas um adolescente, irmão. Tem um personagem Tá que parece ligado? muito L. Tem um personagem que parece muito L mesmo, que é o com Pois o Brain, né, cara? Ele parece muito L. Ele só pode estar em cima da cadeirinha É comendo todo mundo torrões de muito- açúcar, assim, tá Olha ligado? só, eu sou um super traficante. Soturno. Pois é, muito soturno. É soturno. Né? É foda, sabe por quê? Porque eu me lembro adolescente, bicho. E eu meio que eu era mais ou menos assim, tá ligado? Tipo, meu Deus, o Eu mundo sou me odeia. calculista. Nossa, eu era o Augusto dos Anjos, sabe? Tipo, Noite na Taverna, sabe? Tinha essas coisas assim, tipo, meu Deus, né? Tipo, o mundo é horrível, né? E é mochinho, enfim, mas faz sentido demais o que tu falou. E pior, e assim, cara, entendo, gente, quem tá ouvindo, faz sentido essa porra, entendeu? Tipo, eu não acredito que Rian Johnson fez isso no filme dele por imaturidade ou por não saber. Eu acho que ele realmente queria dar essa dimensão melodramática pra juventude que é melodramática, né? Tipo, a gente, quando é adolescente, pensa que tudo de ruim acontece com a gente nunca mais vai ser feliz, se levar um pé na bunda, armaria, né? Nada vai dar certo na vida. E eu entendo que ele quer passar isso, só que é uma experiência estranha. Não é uma experiência fácil, assim. Eu assisti ao ponto, cara, de que tem momentos do filme que eu assisti o filme, eu vi a legenda, não sabia o que estava sendo dito. Porque parecia que eu estava assistindo um filme numa outra língua. Porque é tanta gíria, é um jeito de se falar que eu não me conecto, sabe? Tipo, eu não consigo entender muito bem o que os personagens estão falando, porque são adolescentes falando adolescentes. Inclusive, de uma forma codificada, com gírias próprias, com ideias próprias, que eu ficava lendo e dizia, eu tô entendendo isso, aí eu tinha que voltar de vez em quando no filme pra ver se a frase fazia algum tipo de sentido. PJ, o foda é que eles não estão nem falando. Eu acho que eles não estão nem falando, tipo, com gírias de adolescente. Eles estão falando com gírias de gente, de um detetive dos anos 40, entendeu? Talvez, O negócio. faz sentido. Eles levam tudo a sério, não porque é um adolescente levando uma coisa que tá acontecendo na sua vida a sério. É porque eles estão agindo como personagens de um filme no ar. De um livro no ar. Num cenário que não se encaixa, né? No cenário que não se encaixa exatamente. E isso tem isso justamente, é o que tu falou que dá que vocês falaram que dá um contraste que não bate, né? O tom do filme é muito estranho por causa disso.
tudo bem, existia uma dissonância do visual com o narrativo, Uhum. né? É legal ter, Uhum. inclusive. Só que às vezes fica esquisito de um jeito que não bate, que não desce, né? Às vezes não desce. Essa que eu chamo a brincadeirinha Uhum. do filme, né? Essa brincadeirinha do filme faz... É porque eu não sei Deus, em inglês é gimmick. Esse Em métier inglês é o aí, né? gimmick. É aquele negocinho que ele bota pro filme ter uma graça, Uhum. entendeu? É a brincadeirinha. Aham. A brincadeira do filme é justamente esse contraste dos adolescentes falando que nem um homem de 46 anos que nascido em Que 1900, fuma né? desde os 8 anos de idade. Exatamente, que trabalhou desde criança vendendo jornal na rua, pegando chuva. A Nossa, voz dele é um pouquinho mais grossa do que devia ser, inclusive. E que tem um filho e diz que na minha época, né? Tipo, Exatamente, exatamente. E aí eles falam assim, e isso me cansou com 20 minutos, simplesmente. Sim, Cansa, Eu já não cansa, aguentava mais, cansa. eu já não aguentava mais. Porque é foda, o PJ falou que é tudo muito dramático para adolescente, né? Assim, as coisas que acontecem nesse filme realmente são dramáticas. Gente morrendo. Gente São. morrendo, é crime, pô. É foda. Tem que levar a sério mesmo. Só que não tem ninguém com uma leveza pra dar um contraste, pra ter pra história ser mais digerível, talvez. Não sei se é essa a palavra Pra dar certa. nuance, né, JP? Dá uma nuance, porque o filme é meio monótono, Sim. meio monótono, assim, É. nesse tom, apesar de o filme, mesmo assim, ele não é corrido, mas ele tá sempre acontecendo coisa. Uhum. Mesmo ele tendo um ritmo meio assim, leva o seu tempo pra acontecer, entendeu? Mas sempre tá acontecendo uma coisa nova, assim, sempre tem um lugar pra ir, sempre tem uma coisa pra ver. E mesmo assim, é cansativo. Eu acho, Jota, que isso tem Tem. muito, né? Se a gente linkar com o Knives Out, por exemplo, que também é um filme do Ryan Johnson, onde ele brinca com o gênero de detetive, ele olha pra esse gênero, pega suas características, né, que ele tem na mão e brinca com elas dentro dessa história porque ele tá criando, né? Eu vejo como se ele observasse o gênero de detetive em Knives Out, mas como um material para ele dar a sua própria forma. Aqui eu sinto que o noir que ele quer implementar nessa história, ele tá levando como regra, sabe? Porque o filme Uhum. noir tem essas características, senão o meu filme tem que ter essa característica. É como se fosse um guia para ele seguir e não como uma massinha de modelar que ele vai dar a própria forma ali dentro. E o que gera pra mim é justamente isso que eu falei. Falta nuance, falta ter momentos onde você tem uma quebra dessa vibe que ele tá passando, sabe? Eu sinto que falta o nosso querido Ryan Johnson brincar com tudo que ele tem na mão em determinados momentos. O filme é sério, tem acontecimentos pesados, mas eu sinto que ele tá olhando para aquilo com uma seriedade tão grande, tão gigante, que ele não se permite dar um passinho pro lado e ver isso tudo de fora e ter algum joguinho ali dentro. E ele até tenta, porque o amigo do nosso protagonista, que é tipo o nerd das informações, ele é esse personagem que tenta brincar com ele, né? Eles têm umas piadinhas internas, mas é muito pouco, Uhum. é muito pontual pra dar algum tipo de leveza a tudo isso aqui. Então, no final das contas, é muito maçante tudo. Engraçado porque me lembrei, sabe de quem agora? Rude, você falando? O pintor Pablo Picasso, que falou que demorou 70 anos pra voltar a pintar como se tivesse 7. Tipo, é preciso ter um certo grau de maturidade pra se dar o direito de brincar um pouco, né? Tipo, ao fazer a própria arte. Perfeito. E nesse filme, você falou do personagem do Brain, mas eu acho que tem dois personagens que a dinâmica deles eu acho que deveria ter mais no filme inteiro, que é o bichão lá, o Pin e a mãe, cara. Uhum. Eu acho que aquela relação deles dois é um tom de inacreditável no filme que me falta às vezes, porque é ali que a gente percebe às vezes que aqueles meninos Uhum. são menino velho, entendeu? É tipo quando você tá assistindo Malhação e os atores que fazem a adolescente de Malhação tem cara de ter 35 anos, só que tal hora aparece o Cadu Moliterno, que é mais velho ainda. Ah, não, eles são mais jovens do que, sabe? São os personagens mais velhos ali, o Luciano Zafi, sabe? O Maurício Matar, sabe? Que criam essa distância de idade etária, né? Que aí você volta a entender que aqueles caras são adolescentes, né? E quando é a cena que aparece a mãe lá, sendo mãe, né? Colocando suco, perguntando se o menino quer um chá, um leite, alguma coisa, que você lembra, vale, é mesmo. O Joseph Gordon-Levitt deve ter o quê? Seus 17, 16 anos? É só naqueles momentos, porque o resto do filme é É. tudo tão soturno, tudo tão pesado, que, na verdade, parece cada vez mais a Marjorie este ano, com 52 anos, fazendo uma menina velha. Que ela poderia fazer
faria muito bem. Tá dizendo que faltou o Nuno Léo Maia, né? No elenco, assim. Cara. Faltou, Faltou sabe? a Dona Vilma do Gigabyte. É, um retorno do Cabeção, com olheiras, Eu entendeu? E acho mais que tu velho, matou a pau aí, sabe? ó, Falta PJ. isso. Faltou ele deixar os adolescentes serem adolescentes, menos que um pouquinho. É, Engraçado, PJ, que tu falou isso que de brincar com gênero, né? Que ele tá brincando com o gênero de detetive. E é uma coisa da carreira do Brian Johnson, porque. Do Ryan Johnson. Brian Johnson, guitarrista do Queen. Porque ele. O que é o Knives Out? É brincar com os livros da Sim. Agatha Christie. Não são histórias da Agatha Christie, mas são histórias que lembram as histórias lá do Poirot, por exemplo. O que é o Poker Face? É uma releitura da série Columbo, que é uma série dos anos 70, Uou! basicamente. Caraca, eu já queria ver. Agora eu quero ver ainda mais. Tanto no Poker Face como no Columbo são histórias de detetive que o telespectador vê o crime acontecendo Sim. antes e depois você vê o detetive descobrindo o que tá acontecendo, né? então ele brinca com fórmulas, né, de Ele detetive, brinca com é fórmulas, ele brinca com fórmulas. Não só detetive, né? De gênero, eu acho. De gênero de crime e isso? tal. Sim. E aqui ele não brincou. Aqui ele não quis brincar, ele quis levar a sério. Só que eu acho que talvez em algum momento ele percebeu que é mais legal brincar, né? Uhum. E tipo assim, é justamente essa coisa, do diretor estreante querendo fazer o seu antes de brincar, né? É seguindo a regra antes de quebrar a regra. E detalhe, que eu acabei de descobrir que esse filme foi bancado pelos parentes do Ryan Johnson, viu? Foi Nepo bancado. Ele era o traficante que a mãe fazia o cerealzinho pra ele. É, o tio Brian Johnson deve ter. Mas assim, tem uma coisa que eu acho legal no filme, eu preciso pontuar. A coisa dos personagens serem arquetípicos, sabe? Tipo, a femme fatale, o capanga, o herói exibido, que todo mundo acha que talvez ele seja criminoso porque ele gosta muito de se gabar e tal. Aí tem um criminoso. Cada personagem é muito. E aí vai ser um elogio, tá? Raso, no sentido de que ele é uma peça num tabuleiro. Esses personagens aqui, assim como como no livro da Agatha Christie, eles ocupam espaços muito pontuados, do mordomo, do irmão, do cara cobiçoso, do dono da empresa, do empregado, da femme fatale, da tia, da senhora. Então, assim, cada um desses personagens é muito uma peça muito rasa num tabuleiro, que se move de uma forma interessante. Isso eu tenho que elogiar, porque percebe-se que o Ryan Johnson foi um jovem que, nerdzão de ficar enfurnado dentro da livraria lendo Sherlock Holmes e Agatha Christie até dar uma dor, sabe? Sidney Sheldon e coisa do tipo, porque ele faz isso muito bem. Eu acho os personagens muito legais, porque isso se apresenta, inclusive, na indumentária deles. Né? Você vai ver no final um embate entre dois personagens, que um tá de preto, o outro tá de branco, e o protagonista, que é o nosso protagonista, tá de cinza, no meio, mediando a história. Então, assim, são umas brincadeirinhas que ele tem na mente, assim, que ele coloca em prática já no primeiro filme, que, ao meu ver, são bastante criativas. Por mais que a gente esteja falando aqui de personagens rasos e coisa do tipo, esses personagens arquetípicos vêm de um profundo conhecimento nesse tipo de história de detetive. E eu acho que ele faz isso muito bem. Eu não gosto muito da interação dos personagens, e mesmo desse personagem dentro do tabuleiro, que é o cenário. Mas cada peça é muito bem lapidada. Eu acho que a gente vê aqui também uma certa criatividade em alguns momentos de trabalhar com a câmera e também com os elementos dispostos em cena, né? Que o rolê da blocagem. Sim. Então tem algumas sacadinhas bem legais, ele brinca muito com isso pra dar movimento. Tem uma cena que ele tá conversando com o personagem, aí tá indo naquele vai e vem, vai e vem. A gente escuta um som de uma porta abrindo, aí a câmera dá uma andadinha da esquerda pra direita e o personagem entra pela porta e ocupa esse espaço no quadro. Tem alguns momentos bem interessantes, assim. Mas, assim, mesmo assim, ainda tem alguns momentos que eu acho que as cenas não são muito bem orquestradas, mas, em geral, eu acho que ele tem um bom jogo de câmera aqui, né? Por exemplo, tem uma cena de um assassinato com um tiro que é muito bonito, tudo, sabe? Tudo na penumbra, você vê a fumaça saindo por onde o tiro pegou, é muito legal. E a paleta de cores carrega muito essa história, né? Que é uma história meio crua, etc e tal, soturna. Então tem muito disso de ser tudo muito cinza, tudo muito fechado, apesar de ter muito sol em toda a cena. E também as cenas à noite são muito interessantes, né? Que fica com cara de Noir ainda, onde ele brinca com a penumbra do personagem se escondendo na escuridão. É interessante. É legal. Eu tava aqui falando que o Brian Johnson, o novo Ryan Johnson... É que rima, cara, quando rima é difícil. Imagina se eles gravassem um podcast, né, com outro amigo deles, o quanto as pessoas vão ficar confundindo o Brian e o Ryan. O Ryan Johnson e o Brian é tipo JP e PJ, né? Exatamente. Eu pensei bem aqui e eu tava falando que o filme... A gente tá falando que o filme se leva muito a sério, que
Enquanto o Knives Out ele brinca, esse aqui não brinca tanto, mas esse aqui dá uma brincada também. Só que é tão pontual que a gente esquece. Por exemplo, tem uma personagem que sempre que ela aparece tem um rapaz deitado no colo dela. Ah, sim. E essa porra é engraçada. Essa porra é Pô, engraçada. é foda. E ela E a sempre- gente descobre depois, né? Porque não é enquadrado Isso, fora. ele não aparece de legal. primeira, a gente não sabe que ele tá lá. E ela também aparece 2 vezes com maquiagem pesada de teatro e bizarrice, né? Tem essas bizarrices. Tem, como tu falou, o traficante, que é o personagem mais. Quase o personagem mais velho do filme, que é um cara que mora com a mãe e ele é traficante no porão e a mãe serve comida pros amigos dele e tem uma cena que é um monte de bandido adolescente na cozinha com um copo de leite na mão, porque a mãe tá servindo cada um deles. Essas porras são engraçadas. Só que é tão pouquinho, né? É tão de leve assim que a gente provavelmente parece que esquecemos que isso tem. Mas tem, só que, enfim, é o que eu gosto. É o que eu gostaria que tivesse mais. Mas não tem tanto, né? Eu gosto da brincadeira. E nesse aqui não tem tanto. Realmente eu acho que é um filme que eu não vibei muito, assim, sabe? Não tá na minha frequência aqui. E aí eu acabo tendo pouca coisa positiva pra falar dele. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra ti, PJ. Você que é um Ryan O Johnson. JP. PJ, É, o JP. JP. porque eu já- Pô, eu fiz a piada com, né? Tu que é um PJ. Brian Johnson. PJ é o guitarrista do clipe. Pois é. JP. Você que curte Ryan Johnson, né? Tanto que você escolheu. Como é que tu encaixaria esse filme dentro da filmografia dele? Você acha que do Ryan Johnson aqui? Eu encaixo esse filme, Rudy, como justamente o aprendizado do cara, né? Porque esse é um roteiro que ele escreveu enquanto ele estava na universidade. E ele tentou vender durante muito tempo e não conseguia. Quando ele conseguiu, justamente tu falou, né? Ele teve dinheiro dos pais envolvidos, ele pediu dinheiro pra família. E pra ter uma quantidade suficiente pra poder pedir dinheiro pra mais gente. E aí ele conseguiu e, assim, como se encaixa? É um aprendizado do cara. É aqueles primeiros filmes que tipo assim, é o Tim Burton fazendo o curtinha do cachorro Frankenstein lá em live action, né? Ele fez o desenho depois, mas antes teve aquele primeiro curtinha. É o sei lá, o pessoal que faz filme no quintal de casa e depois viram superstars, né? Esse é esse caso aqui pro Ryan Johnson. Ele flerta com as coisas de brincar com gênero, de pegar coisa antiga num setting atual. Só que é muito. Não tava lá ainda. Tem pouco do Ryan Johnson de hoje neste filme. Apesar de ter, mas tem pouco. Eu tava vendo aqui, o próximo filme que ele vai fazer é Vigaristas, em 2008. Ah, acho que a gente esqueceu de falar que o Ponta de um Crime é de 2005, né? Isso, é Faz 2005. 20 anos aí, pouco mais de 20 anos. Que acho que esse podcast aqui sai em 2032, né? Então, ele vai fazer o Vigaristas, que eu confesso que eu não conheço, com a Rachel Weisz e o Adam Brody. E logo o terceiro filme do cara é o Looper, né, pô? Eu acho que uma das coisas que mais imaturas do filme, cara, pra mim, é a montagem. Eu acho muito confusa e às vezes ela tem takes longos e takes muito curtos que eu acho que são. E takes de ambientação, tá ligado? Tipo, pra mostrar que o personagem tá em cima de um morro, assim. Então ele corta super rápido a cena pra mostrar que ele tá lá e, tipo, passa 2 segundos desse personagem só pra gente ambientar que ele tá nesse lugar e corta de novo pra outra coisa. Então, pra mim, esses cortes, né, eles são muito estranhos, assim, eu não consigo entender algumas vezes do porquê que ele optou por isso. Porque não condiz com o ritmo do filme. Acho que ele tenta trazer uma agilidade, talvez, para essas informações, mas que é mais uma das coisas que destoa. Destoa os personagens no ambiente escolar, mas pra mim também destoa a montagem pro ritmo que o filme quer passar. Eu não consigo entender muito bem, não. Eu só queria, antes da gente terminar aqui a discussão sobre o filme, teorizar sobre A Ponta de um Crime. Sim, verdade. Ah, o nome? Por que eu acho que é A Ponta de um Crime? Porque o filme é relacionado a drogas, certo? A história do filme é sobre o tal do brick, é um tijolo de heroína que tem importância na história do filme. Aí eu penso, a ponta de baseado. Talvez. Sim, tem gente fumando baseado? Tem. Não é sobre maconha? Não, é sobre heroína. Mas é uma coisa. E também tem aquela pontinha de cigarro que a pessoa joga no começo do filme, que tem uma setinha. Eu acho que a ponta do crime é aquilo ali. Cara, Porque a ponta, até inclusive a ponta pro crime, que tem uma Sim. setinha. Será que é cara, isso? mas Não o sei. salto lógico de Brick pro cara olhar o cigarro e falar, a ponta do crime. Eu tava vendo aqui o cartaz do filme, é muito bom, cara, porque tem até a mão da personagem, né, assassinato e tudo mais, assim, mostrando, e tem 3 palavras do cartaz que é sensualidade, morte e mistério. Sensualidade, pô. Ok. Tá, né? O que? Sensualidade, morte, mistério.
Se você for procurar pra polícia, talvez você pois acha é. isso. Esse Foi filme. a tagline, um dos filmes mais importantes dos últimos anos. Tipo, você é muito cara. forte nisso. Você tá assistindo, amigo? Cara. Faltou um certo vocabulário aí, né, pro rapaz Abaixa um aí. pouquinho o volume, né, brother? Abaixa, é uma história fascinante. Cara, abaixa o volume um pouco, porra. Abaixa, cara, abaixa. Não precisa disso tudo, não. Muito over, né, cara? Achei muito Ai, over. ai. Over também as nossas notas aqui. Não sei se é over, não. Vamos dar nota. Eu vou dar minha nota logo, porque eu esgotei o assunto pra mim. Eu dou um 6. De 0 a 9, já que esse filme não tem Nicolas Cage, e essa aqui é a nossa escala de notas. Porque se tivesse Nicolas Cage, teria a chance de ser 10, como não tem, tira um ponto. Então, pra mim, é 6. Podia. Não, é 5. Vou dar 5. Boa. Caralho. É bonito, né, Rudy? A gente testemunhar uma opinião mudando rapidamente, assim. É uma rápida mudança de expressão. PJ. Foi registrado. Cara, 5zinho. Vou dar um 5zinho de 9, porque realmente Ryan Johnson melhore. E melhorou, né? Melhorou Melhorou, bastante. graças a Deus. Rude, que nota Cara, a dá? gente vai ficar 100% igual, que eu vou ficar no 5, né? 5. Mas talvez no futuro eu reassista, sei lá, por algum motivo que seja, e eu ache que eu fui muito duro com esse filme no passado. Porque, de fato, eu acho que ele tem coisas interessantes, mas são coisas interessantes muito diluídas. Mas, como eu falei, tudo no começo é ruim, tudo no começo não é perfeito. E Ryan Johnson é também prova disso. Queria dizer que a nota no IMDb está 7.1, bicho. Então, é um filme bem querido, é um filme bem quisto. É um filme que tem um status de cult. Que beleza. Pra cada É qual, bem cada qual. Né? cult. Né? Já que estamos aqui, vamos melhorar o filme, né? Vamos colocar o Nicolas Cage aqui em algum lugar pra saber se o filme fica bom ou não. Eu coloco ele como o diretor. Escolha fácil, escolha Ah, preguiçosa. safado. Mas eu acho que se ele estivesse Pensei. lá, teria uma gravitas. Mas, já que é um filme tão sério, bota o Nicolas Cage sendo sério pra caralho lá. Eu tenho uma proposta que levaria esse filme, talvez ousada. É um filme Propunhete. sobre drogas, pessoas usam drogas, né? Então, eu Já sei o que vem. pegaria o personagem de Nicolas Cage em Bad Lieutenant e Nossa. colocaria aqui dentro, investigando esse crime da maneira mais bizonha possível. Sabe onde ele caberia também, Rudy? Na figura do Yellow Esse Acid. Yellow Acid. Nossa! Também é o primeiro filme do certo diretor, né? verdade, Vocês é lembram? isso Sony, o Amante, né? O Que Yellow é Acid ia brilhar aqui, viu? ia, que é o primeiro filme do Nicolas Cage, dirigindo, o primeiro e único até então, né? Mas assim, já que vocês falaram disso e falaram do diretor que também era a minha opção, porque tem pouquíssimos personagens adultos no filme, na verdade, né? Eu acho que eu colocaria o Nicolas Cage como o pai do traficante lá também. Tipo, pra mostrar que tanto a mãe quanto o pai estão aí para as coisas do filho. Ele assim, numa ceninha rápida, mexendo na televisão, assistindo alguma coisa. Aquela coisa bem pai Talvez eles estadunidense. achem, PJ, que eles estão apenas brincando. É tudo um grande RPG. É um LARP. Olha aí, É um LARP. um LARP. Poxa, esse podcast me traz palavras muito boas, é o que eu nem lembro que existem, bicho. Foi embora. Além de colocar o Nicolas Cage em filmes, a gente faz o quê? Indica filmes relacionados de alguma maneira ao filme que a gente assistiu no episódio. Eu já vou indicar os meus aqui. Dica. Eu vou indicar um filme chamado Um Caso de Detetive. Um filme de 2020 dirigido por uma pessoa chamada Eva Morgan, que é sobre um detetive que é adulto, mas que ele já foi uma criança detetive. Que nem, tipo assim, sabe aqueles filmes de Sessão da Tarde que tem uma criança investigando alguma coisa? Uhum. Sim. A história desse filme é que ele era uma dessas crianças, só que ele cresceu. E aí ele continua investigando casos irrelevantes até que ele acha um caso muito bizarro, de verdade, assim, sabe? E é com aquele cara do DLC, aquele cara bonitinho lá. O Estranho no Paraíso? Abraço, concílio. Abraço, conselho. Outro filme que eu vou indicar é um filme chamado Better Luck Tomorrow. Acho que esse não tem tradução em português, mas é Sorte Melhor Pra Você Amanhã. Que eu só vi este filme porque ele é dirigido por um cara chamado Justin Lin. Justin Lin, pra quem não sabe, é o diretor do filme Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Eita porra. E por que eu fui ver esse filme? Porque no filme Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio tem um personagem chamado Han. Certo? O personagem chamado Han, antes de aparecer em Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, ele apareceu no filme chamado Better Luck Tomorrow. E é o mesmo Han. É o mesmo Han, é o mesmo cara, é o mesmo É o personagem. Hanverse. Isso, é o VFU, o Velozes e Furiosos Universo.
E é um filme sobre adolescentes levando coisas muito a sério e tem crime envolvido. E esse, no caso aqui, é sobre adolescentes asiáticos na Califórnia que tem um esquema de vender prova, coisa assim. Eu não lembro muito bem, faz muito tempo que eu assisti. Caralho, o Enem, Mas- cara. Mas é um filme que vale mais pela curiosidade de ver o Han mais novo. E outro filme que eu vou indicar é um filme chamado Quando as Metralhadoras Cospem. Você já ouviu falar nesse filme? Eu já vi esse nome. Não, mas gostei do nome. Em inglês se chama Bugsy Malone. É outro filme com brincadeirinha. É um filme que se passa nos anos 20, que é sobre máfia e tráfico de bebida e briga de máfia, só que todos os atores são crianças. E eles não estão interpretando crianças, estão interpretando os adultos, estão interpretando os mafiosos e essas Caralho. pessoas, sabe? E tem a Jodie Foster, bem criança, no filme. Eu nunca vi esse filme. Eu só tô indicando porque eu sei que ele existe e tem essa brincadeirinha. Se você quiser assistir, vê aí, é problema seu. E já que eu estou aqui, vou indicar também qualquer um do Ryan Johnson. Vou sortear aqui na minha cabeça o Knives Out. Já que o PJ Pô, não viu. vamos estabelecer essa regra que a pessoa que indicar o filme, no final, na indicação, ela tem que indicar pelo menos um, o preferido dela, Um do do diretor. diretor, Do sim, próprio exatamente. diretor. Joia. Top. Rudy, indica filmes aí. Cara, tem alguns filmes e alguns vão ser correlacionados 100%. O primeiro é um filme com o Joseph Gordon-Levitt, que é um filme, veja só, é também a estreia dele enquanto diretor, que é Olha o Don só. John. Você já assistiu esse filme? Sim. Eu tava vendo aqui, o Como Perder Como Pô, Não Perder esse Essa filme Mulher, é né? Um pouco muito esse tipo, né? legal, ele é muito divertido e é um romance junto com um estudo de personagem, né, que o Joseph Gordon-Levitt ele escreve, dirige e atua nesse filme. E é muito bonito, cara, apesar de, né, ele fazer um personagem meio escroto, mas aquele escroto que você acaba se afeiçoando, você entende de onde vem a escrotidão dele e no final ele tem uma certa evolução de personagem que é legal de acompanhar. E o Joseph Gordon-Levitt, em Looper, ele faz a melhor imitação de Bruce Willis já vista na face da Terra. É como se fosse o mesmo personagem, né, cara? É muito doido, ó. É E tão parecido. recentemente eu assisti um filme do Bruce Willis, né? Assisti até com o JP, inclusive. Foi indicação do JP, que é o Hudson Hawk. Você lembra, Jota? A gente viu junto, não foi? O Falcão está solto. O Falcão está solto, meu parceiro. E, né, tem essa conexão, mas o legal desse filme foi que eu comecei a assistir pensando, nunca tinha visto, muito divertido. Até que tem uma cena que minha cabeça fez uma conexão mental que eu tive uma epifania. Por quê? Eu sempre tive na minha cabeça que a cena do Bruce Willis fugindo por cima de uns telhados, caindo em cima de um caminhão durante a fuga, e pulando do caminhão e entrando diretamente em um date, era uma cena do Duro de Matar. Mas, na verdade, essa cena era do Hudson Hawk. Então, por todos esses tempos de minha vida, eu achei que Hudson Hawk, na verdade, era o Duro de Matar. Mas não era. E esse filme é bom pra caralho. É muito bom, muito divertido. Filmes lúdicos, filmes de diversão, filmes que brincam com o cinema. Assistam. E, por fim, né, eu queria continuar nos crimes. Eu queria indicar um filmaço que eu acho que mais pessoas deviam ver. Acho que esse eu também vi com o JP. Vi muitos filmes com o JP nesses últimos anos. Que é o Bad Genius. Você já viu esse? Não. O PJ. Mais um filme de Enem. É literalmente um filme de Enem. De alunos. Filme do gênero Filmes do Enem. gênero Enem. De alunos tentando burlar o Enem. E, cara, esse filme é do O Enemverso. caralho. Muito, 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 muito bom. Eu diria que ele é um dos filmes que beira o inacreditável do quão tenso você fica vendo esses adolescentes burlando regras e você fica torcendo pra eles encarecidamente o tempo todo. Que fique claro que é a versão tailandesa e não a americana que foi feita, porque a gente não viu a americana, a gente viu a tailandesa. Então não dá pra saber se é Americana boa, desse ano, inclusive, né? Saiu ano passado. Coisas por aí, Pois é. por aí. Foda-se a versão americana, assista a versão tailandesa, que é muito foda. Muito, muito foda mesmo. Forte, forte. BJ, Vamos lá. Cara, já que foi citado o nome de Joseph Gordon-Levitt, eu vou indicar um dos filmes que talvez seja menos conhecidos dele, um dos que eu acho mais legal, cara. Eu lembro de ter me marcado bastante. Não é nada extraordinário, mas a dinâmica é interessante. Se chama Premium Rush. Já ouviram falar? Em português se chama Perigo por Encomenda. É o da bike? Em resumo, Esse é o da massa, bike. esse é foda. O Joseph Gordon-Levitt interpreta um entregador de É. iFood, assim, né? Antes do iFood existir, de bike. E aí ele se envolve com crimes e um pacote que ele tem que entregar aí pela cidade de Nova York. E ele é muito interessante, assim, ele tem umas dinâmicas visuais legais, assim, com gráficos, né? É um filme bonitinho, cara. Chama Perigo por Encomenda 2012, fica a dica, E bem esse legal. filme tem um dos Michael Shannons mais assustadores do cinema. Mais Michael Pois é, Shenados, cara. né, cara? Ele tá muito Michael Shenado, assim.
Na minha cabeça, Jota, quando tu falou quando as metralhadoras cospem, na minha cabeça, o nome em inglês era When the Machine Guns Gonna Pew Pew, sabe? Tipo, enfim, só pra deixar claro assim que passou pela minha cabeça, que eu precisava verbalizar isso. When the Machine Guns Gonna Pew Pew. Já que o Rian Johnson, no meio de sua carreira, do nada, foi dirigir um filme de Star Wars, eu recomendo verem, ao meu ver, o melhor filme de Star Wars já feito, chamado Rogue One. Pra mim, é a melhor coisa de longa-metragem em Star Wars já feito. Rogue One é fora do comum, em vários sentidos, né? Eu acho um filmaço inspirador, bonito, muito bem escrito, com um final marcante. Enfim, Rogue One é um filmaço. E nessa parada crimes e coisas de Agatha Christie, eu recomendo das duas uma. Ou pode ser as duas. Ou ler o livro, ou ver o filme de Assassinato no Expresso do Oriente. O livro da Agatha Christie, que é foda, eu recomendo muito que leiam. E depois assistam, mas pode assistir o filme também, do Kenneth Branagh, de 2017, né? Que é uma adaptação direta do livro da Agatha Christie, dirigida pelo Kenneth Branagh, que faz o personagem do Hercule Poirot, E né? tem Que um é o bigode protagonista sensacional. de grande parte dos livros. Não, fenomenal, cara. Eu quero usar um bigode daquele um dia. Eu quero ter a honra, né, de ornamentar minha face com aquele tipo de cabelo facial. Mas um do mais legal do filme é porque, tipo, o personagem central da obra, né, é um cara que ele é morto logo no começo do filme com várias facadas e é interpretado pelo Johnny Depp. Então tem muitas camadas aí interessantes, Fica né, aí. no filme, inclusive meta. Mas Assassinato do Expresso do Oriente eu recomendo muito que vejam um livro, leiam um livro, sério, de verdade, assim, é um livro muito bem escrito, fantástico, um clássico, e vejam um filme, porque o filme também é muito bacana, é muito bonito, é muito Eu legal. queria só fazer um adendo aí, ô PJ, no Rogue One, que é pra galera assistir Andor. Porque eu gosto de Rogue One. Aham, andou Mas na Andor, prancha, cuidado, mas Andor na prancha é literalmente a melhor coisa de Star Wars já feita na história. tô pra ver, preciso, marxismo intergaláctico. Andor devagar porque já tive pressa de terminar este episódio do Locadora do Nicolas. Muito obrigado a quem está aí ouvindo, mas ainda tem jabazinho. PJ, faz o teu que tem mais coisa, o que é? Um jabá e um beijo. Queria mandar um beijo gigantesco para a Vânia. Grande Vânia. E para Elisa, as duas pessoas maravilhosas que eu conheci quando eu estive em São Paulo, assistindo o show de Planet Ramp. Foram lá, me reconheceram pelo HQ Sem Roteiro, @HQ Sem Roteiro em todas as redes sociais, mas a Vânia em específico por causa do podcast Nicolas. Ela que mandou um beijo para JP e Rudinei também, porque ela é uma grande ouvinte desse podcast. O melhor podcast sobre Nicolas Cage, feito em língua portuguesa no mundo inteiro, porque é o único. Então, beijo, Vânia, um abraço e um beijo, Elisa, também, que me encontrou lá no show do Planet Ramp. Uma pena que ela vai ouvir esse abraço depois de 3 anos que ela te viu, né? Exatamente, ela vai deixar de ter ouvido, mas eu falei, ei, Vânia, eu vi aqui, e ela vai voltar a ouvir depois de 3 anos. Perfeito, perfeito. Mas faz o jabá agora. HQ Peraí, Sem desculpa, Roteiro, em todas as redes Um sociais. abraço pra Vânia. Peraí, mas um abraço pra Vânia. Rui, dá um abraço a Vânia. Abraço, Van. Grande Vânia, grande Lisa. Peraí. A Vânia, então, PJ, Oba! ela possui o troféu de melhor Vânia? Nossa, caralho, que Melhor Vânia, desenterrada. de longe. Grande Vânia, grande Vânia. Vânia é uma das melhores Vânias aí, junto de Transilvânia e Castlevania, né? A Vânia é tão foda que tem um gênero de jogos próprio, né? Metroidvania, pô. Metroidvania, assim. Pula Caralho. Fernando. Caralho, eu Não aguento mais, morri, estou morto. Então, enquanto o PJ morreu, Caralho. Rudinei, faz o jabá, por favor. Caralho, me pegou de Arroba surpresa. Rudilônia nas redes sociais, Rudilônia no Letterboxd, siga lá. E eu fiquei com inveja, também vou mandar abraços e cheiros. Vou mandar abraço e cheiro para Joy e o marido de Joy. Joy também escuta a gente, né? E Joy me deu presente de aniversário, eu lembro disso. Olha aí. Foi um suborno para o abraço e o cheiro, então fica aí o abraço e o cheiro para Joy. E seu marido? Dig Joy, baboy. Abraço, Joy e marido da Joy. Dig Joy e o Nome boy, sem né? nome. Pô, mas peraí, existe coisa mais prazerosa do que você ganhar você ser conhecido Perder a Nossa. identidade. por ser atrelado à sua amada? Eu pretendo, a partir de hoje, podcast ser chamado de um marido de Isabel, inclusive. Não mais de PJ. Muito bom.
Então, Maria Isabel, faz o teu jabá aí. Não, o meu já foi, mas eu vou fazer agora do Podcast Nicolas, @Podcast Nicolas em redes sociais variadas. E se você tiver um dinheirinho sobrando, mesmo que não tenha sobrando, se endivide, certo? Fique no vermelho, mas ajude a gente financeiramente no apoia.se/podcastnicolas. E se quiser me seguir aí, JP_Martins no Letterboxd e Jumbo Paulo no resto, mas o resto não importa tanto. Encerrado o episódio, só falta uma coisinha, O que é JP? saber qual é o próximo episódio do podcast Locadora do Nicolas. Vai ser sobre que filme? Sobre que diretor? Roberto Rodinei. Vamos lá. Saindo de um filme de crimes, vamos para outro filme que aparentemente é crime. Que nós vamos ver O Castelo Cagliostro. Um filme do Peraí. O nome do filme não é esse. É não? Não é o Castelo Cagliostro. É o De Castelo de Cagliostro. Cagliostro. Castelo de Porra, Cagliostro. ó, eu sempre falei, sabe, são quantas casas em Cavaleiros do Zodíaco que o Seiya tem que ir? Umas Eu 12. sempre falei as 16 casas a minha vida inteira, tá ligado? Eu sempre nada, 16 com 16 Pois signos do eu Zodíaco criei mais agora. uns signos aqui. Eu sempre falei essa porra errada. E eu não consigo falar o número certo. E eu sempre falei o Cagliostro como Cagliostro. Então, Aí é episódio foda, que foda. vem o ouvinte É já foda, sabe. Traduziu do italiano para Exatamente. português. Essa é a transição aí. Tá certo. Castelo... De quem é esse filme? Filme do Rodinei? grande Hayao Miyazaki. O homem é foda, um dos maiores. E, eu vou logo adiantando, nunca vi este filme. E eu sei que meus amigos aqui, pelo menos JP já viu. E eu tô louco para descobrir. Eu já vi, é bem só. Eu já vi no mínimo Nossa, 2 vezes, talvez 3. Vamos lá assistir esse filme do Lupin. Oh. É terceiro. E quem é terceiro também? Nada. Tchau. Tchau.